Tá fechado o seu áudio, Fê? Obrigada. Então, gente, de novo, olá a todas, todos, todes. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite, essa noite de boom, né, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Mas nós somos resistentes, estamos aqui para conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante, a luta indígena, territórios, culturas e um projeto político para todo o Brasil. Essa é uma atividade do um círculo de militantes de esquerda chamado Círculo Afinidades Revolucionárias, em parceria com a Ação Educativa e com o coletivo 660. E, bom, esse círculo tem como foco a questão indígena, ecossocialista, a cultura, entre outros assuntos, ou, enfim, tudo que diz respeito à emancipação humana. Então, eu passo agora a bola para o nosso parceiro Oswaldo Pinheiro, que é quem vai mediar essa conversa e vai apresentar os nossos convidados e convidadas. Oswaldinho, está contigo. Obrigado, Fernanda. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes, os camaradas aqui presentes neste encontro. Gostaria, primeiramente, de agradecer a essas referências aqui que toparam militantemente prosear conosco, dizer que essa é uma proposição aqui de militantes ecossocialistas e surgiu a partir de uma prosa de uma ida nossa a Brasília para participar ativamente de alguns dos levantes ocorridos entre junho e agosto. E ao regressar, conversando com esses camaradas, achamos por bem realizar essa prosa, mesmo que de forma remota, como espaço de troca, de demarcação de subjetividades, escuta e aprendizagem. É um encontro para escutarmos diferentes pontos de vistas de parceiros, parceiras e parceiros de luta que estejam ligados aos movimentos que discutem questões étnico-raciais, especialmente em torno do absurdo PL 490, conhecido como marco temporal, que é uma tese que defende que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nesse período. Agradecer também a Ação Educativa e a Oba Cultura, que toparam entrar nessa parceria, e a todos que aqui estiverem conosco. Mesmo hoje, nesse dia atípico, né, de derrubada de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, nós estamos aqui na Resistência. E hoje o nosso encontro, fundamento, o tema será luta indígena, territórios, culturas e um projeto político para o Brasil. Nossa avaliação para este chamamento se dá a partir da reflexão de que o Brasil continuará se transformando em um monte de ruínas se não derrotarmos latifundiários, mineradoras e especuladores que controlam os territórios do país, sustentando bolsonaros de diversos segmentos e devastando florestas, rios e o clima. A luta dos povos indígenas por suas terras e culturas é a luta pela vida e pelo futuro de todos nós. Outro Brasil só pode ser construído a partir dela. Eu vou pedir para a Jana soltar agora um vídeo aqui que fala um pouco da mobilização indígena, de uma das maiores mobilizações indígenas que nós tivemos aí na história. Mobilização indígena de todos os tempos. Esta mobilização que já marca essa presença indígena para acompanhar o julgamento da tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Tivemos aqui já as primeiras atividades de rua, fizemos o ato em frente ao Congresso Nacional, demarcando a esplanada dos ministérios com a placa Terra Protegida, e o ato, a vigília no Supremo Tribunal Federal, demarcando também ali que o Brasil é terra indígena. Apoie a nossa mobilização, apoie a luta dos povos indígenas e siga as páginas da APIB.
Estamos todo dia atualizando a nossa programação. Já somos mais de 6 mil indígenas presentes em Brasília, representantes de mais de 170 povos. E você também pode chegar aqui, pode apoiar, pode se manifestar nas redes e apoie os povos indígenas, que essa causa é de todos nós. Obrigada, Jana. Bom, então, sem mais delongas, aqui nós teremos a honra de prosear com os seguintes participantes. A Sônia Aramirim, de São Paulo, é brigadista da terra indígena Jaraguá e ativista do povo Guarani. O Eldo Xanenaua, do Acre, professor indígena, pedagogo, estudou na Universidade Federal do Acre, no programa de mestrado em Letras, Linguagem e Identidade, coordenador da Organização dos Professores Indígenas do Estado do Acre. E a Ingrid Sateré Maué, de Santa Catarina, ativista, ecossocialista, professora, comunicadora, com a coluna Diálogos Indígenas no portal Desacato, diretora de conteúdo indígena na revista Inspiração Tim. E eu me chamo Oswaldo Pinheiro, de São Paulo, Ceará, sou militante ecossocialista, professor municipal da Rede Pública de São Paulo, mestrando em artes pelo Profiartes da UDESC, Unesp, indigenista, ator, integrante e oficineiro da Cistave de Teatro em São Paulo. Feito as devidas apresentações, eu vou pedir para cada uma aqui, completar as apresentações e iniciar suas falas aqui a partir da seguinte frase que eu selecionei aqui, de uma provocação do Jaider Isbel, a partir da Carta dos Povos Indígenas para o Capitalismo. Foi um texto entregue ao Banco UBS da Suíça, na Suíça, durante uma performance no dia 3 de abril de 2019. Eis que estamos vivendo agora, todos nós, o ápice do tempo antropoceno. Se não há futuro para nós, não haverá futuro para ninguém. Esse tempo presente é a última chance que temos para celebrar a vida com dignidade para todos, homens, animais, minerais e espíritos. Esta carta tem a intenção de convidar toda a humanidade para pensarmos juntos o futuro comum de nossas próximas gerações, e isso é mesmo urgente. Eu, de minha parte, represento em uma leitura poética, profética, a última ligação dos seres humanos com toda a natureza, ou seja, a vida em sua origem. Então, vou passar aqui a palavra para a Sônia, pedir para ela completar aqui a apresentação e falar um pouco a partir de tudo isso que foi comentado agora. Obrigado, Sônia, novamente. Minha deputúdio, boa noite a todos e a todas. Sou Aramirim, né? Sou moradora aqui da terra indígena do Jaraguá, São Paulo. Está me ouvindo bem? Costumo falar baixo? Sim, está muito bom. Falando um pouco sobre tudo isso, né? A luta hoje dos povos indígenas, como você já bem disse, né? É a luta pela vida, né? Então, hoje, tudo que se relaciona à vida dos povos indígenas, à vida da população até mesmo, assim, está constantemente ligado às forças da natureza, ao clima, aos desastres naturais, né, que hoje está muito forte. A Terra está nos avisando, o planeta, né, em si está nos avisando o quão ruim pode estar por vir várias coisas. E nós, povos indígenas, 85% do bioma desse país somos povos indígenas que está segurando essa situação não ficar cada vez mais grave. Então, quando se fala pela luta pela vida, é a luta de todos os povos. É a luta de que nós precisamos hoje. Há algum tempo atrás a gente poderia falar reverter a situação, né? Mas hoje nós não temos mais esse tempo de reverter a situação.
Então, o Levante pela Vida que aconteceu em Brasília, em relação à PL 490, ao marco temporal, à PL da grilagem, tudo isso são questões muito, muito complicadas da gente estar na frente dessas situações sem ter um respaldo, um apoio, e a gente continuar ali na luta, lutando, enfrentando bombas de gás, enfrentando a FUNAI, que é um órgão que deveria cuidar desses povos, e é um órgão que hoje está totalmente omisso a essas situações. E a gente continuar dentro das nossas bases, né, dentro das nossas aldeias, ainda relutando e lutando para que as florestas, tanto Mata Atlântica, que tem aqui em São Paulo, Minas, Rio, como na floresta amazônica, né, que lá a situação está muito grave, e apesar de tudo que nós já passamos e que nós estamos enfrentando, ainda o nosso povo está sendo atacado, né? Estão queimando nossas casas de reza, dizendo que ali é um lugar de macumbaria. Eu não sei até onde nós, povos indígenas, vamos estar aguentando toda essa situação. Mesmo nós somos povos resistentes, mas vai chegar uma hora que vai ser muito complicado se nós não tivermos o apoio da sociedade civil, né, dos órgãos competentes que tem que estar na frente também dessas mobilizações, dessas lutas, e nós não podemos ficar sozinhos nesse momento. Então, hoje, a gente está na luta pela vida, na luta pelas nossas terras, na luta pelas terras indígenas, na luta pela demarcação, na luta por tirar grileiros de nossas terras, na luta por não morrer na mão de fazendeiros. Então, não há hoje nenhum povo dentro desse país que esteja falando, olha, a minha aldeia está em paz. É muito difícil a gente poder ouvir isso, sabe? Todos os lugares que a gente olha, todo lugar que a gente vê, tem algum ataque acontecendo dentro das aldeias. Então, hoje, Sônia Guajajara, né? Sônia está na frente da PIB, junto com o Eloy, junto com várias meninas, e a gente fica o tempo todo nas redes sociais para saber notícias dos nossos parentes. Hoje mesmo, né, ficou sem a rede aí do WhatsApp, é uma das redes que a gente tem, onde a gente pode conversar, a gente pode ouvir e ver o que está acontecendo. Então, o desespero de não estar sabendo notícias do nosso povo, sabe? E eu fico aqui em São Paulo, aqui na aldeia, muitas das vezes angustiada, sem saber o que vai acontecer o amanhã. O amanhã a gente não tem mais a resposta, sabe? Então, eu vou falar isso por enquanto, né? Eu não sou muito de gravar as coisas assim, quando fala muita coisa assim, eu não gravo e eu vou falando, não sei se eu estou respondendo direito o texto aí que você colocou, mas é importante falar essas coisas, sabe, Oswaldo? Porque as pessoas precisam começar a entender que nós não temos mais o tempo, sabe? O planeta ele já não está mais aguentando. A impressão que eu tenho é que a Terra irá explodir de tanta queimada, de tanto fogo, de tanta destruição. As pessoas estão interessadas só no lucro, de ter lucro, e não está interessado na questão do clima, que hoje é uma questão que nós temos que focar, sim, e nós, povos indígenas, temos muito a ajudar e apoiar, mas nós também precisamos do apoio, entendeu? Precisamos estar unidos nesse momento, porque muita coisa pode estar acontecendo e muita coisa pode acontecer, e vai pegar todos de surpresa, e isso é muito difícil, né? A gente está vivendo num país onde os povos indígenas não são respeitados e não são ouvidos, né? Esse é o pior, porque já não é de hoje que Davi Yanomami já vem dando recado,
Ailton Krenak vem dando recado, Sônia Guajajara vem dando recado, nós povos indígenas estamos dando recado e não que estão querendo nos ouvir. Então, por enquanto é só isso, né? Tem mais 2 parentes aí para falar, mas eu estou aqui à disposição, qualquer coisa é só perguntar e chamar. Obrigado, Sônia. Eu acho que você fez uma ótima síntese daquilo que foi dito, porque infelizmente, né, as pessoas não conseguem associar essa tempestade de poeira, todos esses vírus que chegaram, que estão para chegar, inclusive, às questões ambientais. Então, acho que você dá uma boa costura associando tudo, né? E a questão do clima, de tudo isso, é muito urgente. Então, a gente precisa muito falar disso urgentemente. Então, eu passo agora para o Eldo completar aí um pouco e completar a apresentação e comentar esse texto que foi falado. Boa Oswaldo, noite, Eldo. Boa noite. Deixa eu te dizer uma situação. Deixa eu passar para a Ingrid. Eu creio que primeiro as damas, depois é o cavalheiro. Passa para a Ingrid que será melhor. Tá bom, Eldo. Tá bom, professor Eldo. Obrigado. Eu vou passar para a Ingrid, então. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Primeiro eu quero saudar os parentes aí, a Sônia, o Eldo. Agradecer o convite, né? Que o Oswaldo não é mais nem só amigo agora, né? Um irmão do coração aí que eu disse para ele que depois do acampamento Luta pela Vida foi como eu tivesse reencontrado realmente alguém da minha família, né? A gente tem uma conexão com certeza ancestral, né? E muito bom estar aqui com esses guerreiros aí que estão nessa luta aí há bem mais tempo do que eu. São 2 grandes lideranças e que com certeza eu me inspiro muito, né? Na luta da Sônia lá no Jaraguá, o Eldo que está lá na ponta, né, da lança, na região do norte. É muito importante, né, todos esses espaços aqui, nessas telas que a gente ocupa, porque a gente consegue alcançar pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade, né, de conhecer a nossa luta. Eu acho que tudo isso que o Oswaldo traz, esse trecho da carta, enfatiza, né, o que foi o propósito do acampamento Luta pela Vida, que é a sequência do acampamento Luta pela Terra, porque muitas pessoas usaram, né, o acampamento, pessoas que destilam ódio, né, que a gente estava lutando somente pela terra para a gente poder vender, né, e a gente gosta bastante de reforçar que a nossa relação com a Mãe Terra é bem diferente, né, do que a maioria das pessoas tem, devido, né, essa cultura, né, da colonização deixada de ter relação com a terra como se ela fosse uma relação de um objeto mesmo, né? Mas não, a natureza ela não funciona, né, em forma de troca, né? Então ela tem limites, né? Ela precisa, para a gente conseguir viver nela, a gente precisa viver em harmonia, né? Então o acampamento Luta pela Vida, ela veio reforçar, né, o que é essa luta pelo território, né, a nossa declaração de mobilização permanente, né, em defesa da vida, mas também da democracia, que nós, povos indígenas, também fizemos parte dessa luta, né, quando combatemos duramente a ditadura militar, quando nos organizamos, e a nossa história, de uma hora para outra, tentam mais uma vez apagar de vez, né? Eu achei muito importante como a PIB classificou a campanha, né, uma máquina de triturar a história, né? O que é a tese do marco temporal, a PL 490. É realmente como se a gente não tivesse passado por todo esse projeto genocida, né, que a gente já vive há 521 anos, né? E uma coisa que a gente tem reforçado bastante, né, que a nossa luta não é apenas para preservar a vida dos povos indígenas, né, mas é para preservar a vida de uma humanidade inteira. E que hoje se vê ameaçada gravemente, né, por uma política, e aí, quando eu falo nessa política, infelizmente não é uma política só brasileira, né, de extermínio, de devastação da mãe natureza, né, porque ela é uma política
promovida pelas elites econômicas, né, que estão visando sempre o lucro, visando sempre encher os bolsos ainda mais em nome de um progresso que não existe, porque herdaram, né, essa ganância do poder colonial, mercantil, feudal, né, e que governantes como Jair Bolsonaro aqui no Brasil exercem de uma forma muito forte, né? Então, a gente tem reforçado bastante, né, essa luta pela vida e sempre reforçando. Ela é uma mobilização permanente, porque a todo o momento, agora mesmo enquanto a gente está aqui falando, sem saber notícias, porque como a Sônia bem lembrou, esses meios de comunicação hoje são os meios mais rápidos que a gente tem de denunciar os ataques, né, que as lideranças e as bases vêm sofrendo, principalmente nos locais mais afastados da cidade, né? E muitas vezes até os que estão na cidade mesmo são abafados, né, pela mídia burguesa, e é isso, cada vez mais vai se reforçando esse apagamento da nossa história. Mas, né, nós decidimos lutar pela nossa vida e nós não vamos parar, né? Jamais. Nós hoje temos um inimigo e nós vamos fazer de tudo para combater isso, todas essas atrocidades, né, que têm sido direcionadas aos povos originários, porque nós fazemos isso em memória dos nossos ancestrais, né? Então, tudo que eles fizeram, muitos até entregaram, né, suas vidas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, se foi assim, através dos encantados que nos trouxeram até aqui, né, para dar continuidade a essa luta em defesa dos nossos corpos, da nossa terra, do nosso território, da nossa identidade, das nossas culturas que são tão diferenciadas, né, a gente conseguiu unir isso na luta pela vida com a maior manifestação, né, desde a Constituição. Então, acho que a gente conseguiu despertar, né, essa força que existe dentro do movimento indígena e que é ancestral, né? E como Celinha Chacriabá sempre fala, e que a gente tem repetido bastante isso, né, que antes do Brasil da coroa existe o Brasil do cocá. Nós vamos lutar para reforçar isso sempre, que nós somos a verdadeira história desse país. E nós vamos fazer que as pessoas entendam isso e lutem junto conosco. Mas é isso, a princípio. Até, Ingrid. Obrigada, valeu mesmo. Agora é com você, professor Eldo. Boa noite a todos, né? A minhas parentes, a Sônia, a Ingrid, professor Oswaldo e demais participantes que estão no YouTube, no Instagram, no Telegram, e todos os canais de aplicativos, né, no WhatsApp, e vocês aqui que estão presentes nessa sala de bate-papo, de um pouquinho de prosa. Eu sempre digo que não tem ninguém mais especialista para falar da temática indígena, desculpa os antropólogos, se não for o próprio indígena. O próprio indígena, ele sabe o que é, o que tem, o que vê, o que vive e o que passa, né? Então, isso são fatos, são reais, são realidade vivida, cada um com suas diferenças, com sua regionalização, com sua competência e também as suas organizações sociais. Eu sempre digo que hoje nós não queremos que ninguém fale por nós também não podemos falar por ninguém, tem que ser juntos, especialistas em diversas áreas. Eu sempre disse que quando as pessoas me chamam para me se apresentar, eu digo que eu sou um caçador, sou um pescador, sou um historiador, sou um geógrafo, eu sou um cantor, eu canto minha música, eu sei fazer meu grafismo, mas para quando passa para o meio não indígena, a gente tem que ter um papel chamado certificado. Se nós não tiver aqui, nós não somos profissionais. Mas no meio indígena, eu tenho 42 anos, eu creio que com 42 anos convivendo com meus avós, com meus pais, com meu bisavó, eu creio que eu estou formado na minha cultura, na minha realidade, na minha espiritualidade, na organização social. E isso que é o mais importante, né? Que quero dizer que é uma experiência única eu estar passando
e fazer pesquisa científica da cultura não indígena. Como é? Exatamente, que é a cultura indígena. Passar pela universidade, a experiência, é aprendizado. Mas não a gente tem um impacto muito grande quando vai numa universidade. Você tem um impacto muito grande quando você viaja para um outro estado, que a região é diferente, mas a luta é a mesma com outros parentes, entendeu? Então, assim, eu digo que eu sou especialista em contação de história, em educação indígena, em cultura indígena, em tolerância religiosa. Eu queria estar apresentando isso para vocês, entendeu? Eu falo orgulhosamente que do meu povo, uma vez uma pessoa não se pode dizer assim, eu não sei o que é que os parentes indígenas querem quando entra numa universidade. E ela não era indígena, eu levantei e disse para ela, a senhora não sabe porque a senhora não é indígena. Eu, como indígena, eu sei o que é que eu quero numa universidade, eu quero ser professor igual a vocês, para me falar da minha cultura, do meu conhecimento para vocês também. Então, isso é muito importante, entendeu? Que desde a nossa... Eu sou professor, sou ativista, né? Eu digo que luta indígena, desde 1500, aquele tempo era diferente de tentar nos extinguir, de tentar nos calar, que naquele tempo era com cacetete, era acorrentado, era... como é que se diz aquele nome? Chicoteados, né? Então, hoje não é diferente daquele tempo, só mudou o jeito de tentar extinguir, que naquele tempo era fisicamente, agora é através das escritas, das leis, das PLs, né? Das PECs. Então, a gente não deixou de lutar. A luta é contínua, é de dia, é de noite, é na doença, é na saúde, é na tristeza, é na alegria, nós temos que lutar. Porque se nós não falar, ninguém vai falar por nós. É fatos que a gente vê muitos especialistas em temática indígena, ele conhece, ele sabe, mas ele não vai falar isso para a indígena, que ele sabe, que ele pode perder o espaço, entendeu? Então, se não for por nós que for correr atrás, dizer quem somos, dizer o que nós estamos sentindo e dizer o que nós estamos se passando, isso chama-se lutas. Então, nós estamos lutando, é resistência mesmo. É coragem. É guerra. É guerra no sentido de não trocar tiros, mas na guerra de conhecimento, de sabedoria, de estratégia que estamos existindo. Então, se lá em 1500 nós não sabíamos ler, escrever, muito menos contar, não tentaram nos extinguir, imagina agora que a gente sabe ler, sabe falar, falar um pouco do português, igual a eles, entendeu? Então, agora que eles não vão tentar nos extinguir mesmo, porque a gente está ocupando, a gente está conhecendo, a gente está fazendo a nossa parte como povos indígenas, né? Então, a nossa luta continua. A nossa luta, ela é como água de rio, ela não para de correr, ela não fica em um lugar, ela não fica em um determinado pensamento, que eu falando para o professor Oswaldo, naquela luta do Levante, cada povo que estava lá estava passou por um momento histórico da maior mobilização nacional da história do Brasil com os povos indígenas, né? Que eu não me preocupo comigo. Eu tenho 42 anos, daqui mais uns 40, eu espero mais uns 50, eu não estarei mais aqui pela situação que vai, pelas doenças que vêm. Não sei se a gente vai viver mais esse tanto de anos de idade, de sobrevivência. Mas eu já penso nos meus netos, nos meus filhos, no meu bisneto, nos nossos territórios, na nossa floresta, na nossa fauna, na nossa flora, entendeu? Então, eu me preocupo com eles. Se eu conseguir sobreviver até aqui, eu quero viver mais defendendo, gritando, dizendo, ei, nós estamos aqui, não pode fazer isso com nós, porque nós também sabemos viver, sabemos proteger, sabemos o que é economia. Muita gente, o índio chama índio de preguiçoso. Mas desde o surgimento do ser humano no universo, a gente já vem tratando isso economicamente. Em troca, a gente não trocava cédula, mas trocava objeto. Pega um cocá, eu te dou 1 litro de fubá de milho. Então, essa troca já era falar da economia, já era falar da contagem, da matemática, mas era da nossa cultura. Era, não, ainda é. Falar do longe, do perto, falar da palavra, falar do objeto, era geografia, falar das ervas, ciência. Então, isso nós temos até o dia de hoje, entendeu? Então, eu queria deixar aqui para você
para vocês que a gente vai ter a oportunidade de estar falando, isso é para a gente apresentar, e queria deixar aqui à minha disposição, como eu falei no início, para me estar contribuindo naquilo que for do meu alcance. Obrigado, professor, obrigado demais, parente e quem está nos ouvindo. Obrigado a você, professor. Fiquei pensando aqui, a partir da sua fala, com relação às línguas, né? No Brasil, nós falamos uma língua estrangeira que vem lá de Portugal e aqui ela se mistura às diversas línguas indígenas que nós temos e como as línguas africanas também. E aí, recentemente, eu tive que fazer uma prova de proficiência. Eu tinha conversado sobre essa questão com a Ingrid. E, então, todas as línguas que exigem lá são línguas estrangeiras, o francês, espanhol, o inglês e por aí vai, né? E a gente ainda tem em torno aí de 274 línguas hoje reconhecidas ainda, porque era muito mais na época da invasão. E até essa universidade não se presta a isso, a olhar, inclusive, para nós mesmos, para a nossa realidade brasileira, e propõe, inclusive, cursos. E aí, na sequência, quando isso aconteceu, eu fui fazer a proficiência em espanhol, eu resolvi fazer um curso de Tupi-Guarani em Andeva com o Luan, aqui do litoral de São Paulo, e agora estou fazendo também Tupi-Guarani em Mibiá com um grupo que se organizou ali na USP. Então, e estou em busca, como a Ingrid falou, né? Eu estou fazendo uma pesquisa que a gente conversando é um chamamento mesmo. E assim que eu saí de Brasília, eu escrevi para todos os meus familiares para saber sobre os meus antepassados indígenas. Cadê esses rastros? Cadê essa retomada? Cadê essas identidades na minha família? Ninguém sabia, mas uma tia de 97 anos comentou que a mãe dela tinha uma prima indígena, mas que não sabia absolutamente nada da história dessa parenta. E isso mexeu muito comigo, assim. Então, eu estou em busca, e percebo que a juventude hoje no Brasil, principalmente aí no Levante, está muito afim de ir em busca dessas ancestralidades e de entrar na luta mesmo, de se reconhecer na identidade indígena no Brasil. Então, fiquei pensando nisso a partir da fala de vocês. Mas gostaria de escutar aqui um pouco sobre a atuação de cada delegação contra a PL 490, juntamente com os povos indígenas aí, nessa mobilização e nas manifestações, tanto em âmbito nacional, estadual e municipal. Queria ver, escutar aí sobre essa mobilização, como que se dá. E aí eu não vou indicar, não. Vou deixar livre. As meninas começam. Posso começar? Pode ser, sem problema. Tá, então, assim, essa mobilização... Eu estou aqui em Santa Catarina, né? Mas eu não falei no início que eu sou de Manaus, né? Sou nascida em Manaus, do povo Sateré, que fica localizados em Manaus e no Baixo Amazonas, e uma parte no Pará. Nós somos os guardiões do Guaraná, somos conhecidos assim. E essas mobilizações são constantes aqui em Santa Catarina, pelo menos, né? Aqui eu atuo bastante com o povo Guarani, né, do Morro dos Cavalos, e também, né, contribuo bastante na luta com os parentes Caigangue, que estão lutando pela Casa de Passagem em Florianópolis, né, que é um espaço importante dentro da cidade, né, para que os indígenas continuem vendendo, né, os seus artesanatos, né, e possam ter um local seguro para que as crianças possam ter um local adequado para dormir, né, para comer, e todo o atendimento de saúde que é necessário também enquanto, né, os povos indígenas estiverem vendendo o seu artesanato na cidade de Florianópolis. E essas mobilizações, elas têm sido articuladas bastante, não só entre os apoiadores indígenas aqui da região, mas também entre os sindicatos, né? Porque
nessa retomada que você levanta, Oswaldo, é importante, né, a gente cada vez mais aumentar o diálogo com a sociedade, porque uns não sabem por falta de informação, né, mesmo, e outros a gente sabe que às vezes, até por preguiça, né, de saber, né, a sua história, de procurar saber o que está acontecendo ao redor. Porque hoje, né, não fica acessível a qualquer pessoa que tiver interesse da região. Imagina, a gente tem um território dentro de uma grande cidade, né, daqui da região, que é Florianópolis, né? Então, a gente tem muito acesso a diversos trabalhadores que têm influência nas comunidades, né? E ao redor da comunidade indígena tem muitas comunidades, né, que têm um impacto positivo para os indígenas se estiverem na luta, né, junto, entender por que, né, a demarcação daquele território, por que da nossa luta, por que o resgate, porque aqui em Santa Catarina acaba se tornando, às vezes, até bem complicado a luta, né, por ser já um estado bastante conservador, né, a gente tem algumas dificuldades bem grandes, mas essa luta, essa organização, ela tem avançado, a gente tem conseguido fazer várias articulações com os trabalhadores através das direções dos sindicatos, né? E isso foi bastante positivo, porque em todas as mobilizações, não só no território, mas a gente conseguiu fazer que esse movimento sindical por todo o estado, onde tinha território, conseguisse atuar para fechar as BRs contra a tese do marco temporal, para a gente conseguir locar os ônibus para ir para Brasília, né? Então, não só nesse apoio político e financeiro, mas a informação correta, né, tem conseguido chegar mais a esses trabalhadores, fazendo com que a gente quebre os vários tabus que tem contra os povos indígenas, né, esse preconceito, racismo. Claro que falta muita coisa, mas a gente já vê aqui nessa região um avanço bem grande nesse debate. E, claro, que vão tendo avanços no debate e cada vez mais perseguições por parte do governo, né? Não é à toa que o território que está como objeto da tese do marco temporal é o território Xoclém, né? Que fica localizado em Ibirama, aqui em Santa Catarina, né? Então, os olhos do agronegócio, a pressão do agronegócio é bastante forte aqui, então essa mobilização se faz muito necessária. É uma luta árdua, né? Mas a gente está nessa luta todos os dias, incansavelmente tentando trazer mais pessoas para o nosso lado, para a gente conseguir dar mais força, porque, como eu falei, a nossa luta ela é permanente, né? Então, ainda mais agora que a gente precisa que o teste do marco temporal volte, né, para o STF. Então, com certeza, a gente precisa fazer que cada vez mais esses debates estejam vivos na sociedade. Falar um pouquinho sobre essa questão, né, da PL 490 e como a parente falou, né, a respeito dessas dificuldades, né, e às vezes pessoas que nos apoiam em relação a isso, né. Aqui, bom, eu moro aqui no centro, praticamente no centro de São Paulo, né, nós estamos localizados aqui no Pico do Jaraguá, e eu estou a 1h30 do centro de São Paulo. E aqui, parentes, né, que não sei se conhece São Paulo ou não, é uma dificuldade muito grande que a luta nossa é contra as especulações imobiliárias e proteger esse pequeno espaço de Mata Atlântica que ainda resta aqui dentro desse estado, né? O Pico do Jaraguá, ele é um pico, o maior pico aqui dentro do território, né? Ele abrange uma área mais ou menos grande, e a gente tenta, ele tem muitos animais, tem animais silvestres, né? Tem animais ainda que estão em processo de extinção, então a gente tenta lutar para que esses animais permaneçam vivos, e a especulação imobiliária aqui é muito grande, muito grande. Por isso que o Oswaldo me apresentou como brigadista, né? A brigada foi uma forma que eu
que eu vi de proteger essas áreas, sabe? De incêndios, de caçadores ilegais, que tem muitos, né? Eles gostam muito de caçar macacos, porque aqui tem bastante macaco, né? Saguis e macaco prego, tem muito aqui. Então, eles fazem armadilhas para pegar esses animais para vender, sabe? Vender, ganhar dinheiro em cima do animal. Então, eu virei brigadista para proteger isso, sabe? Para proteger essas áreas. E está sendo muito importante para mim isso. Foi uma forma de eu estar mais próxima à natureza, de eu estar olhando e protegendo, tentar proteger essas vidas que estão nas florestas que ainda resistem aqui, né? E a especulação imobiliária é uma das questões muito complicadas dentro desse estado. A gente tem muito apoio em relação a isso, né? Nas mobilizações mesmo, a gente conseguiu um ônibus através de apoio de amigos mesmo, né? Pessoas que lutam pela causa. E São Paulo é um estado muito grande, né? É um dos maiores estados do país e é um estado muito ainda racista, sabe? Homofóbico, um estado que a gente tem que ficar brigando para sobreviver mesmo, sabe? Dentro desse território aqui. Mas a gente tem essa questão da PL 490, tem a questão do marco temporal, que ainda a gente não tem as respostas, né? E a gente fica nessa indecisão de como será, o que vai ser, o que vai acontecer. Mas como o parente falou e como a minha parenta falou agora, né? É questão de sobrevivência mesmo, questão de resistência. E em cada território, em cada região, a gente lutar mesmo pelos nossos direitos, sabe? Por mais que seja difícil, mas enquanto nós estivermos dentro das nossas aldeias, enquanto nós estivermos dentro do nosso território, a gente vai saber como protegê-lo e o povo indígena sabe como fazer a luta, né? E a luta, até hoje, nós estamos resistindo e vamos continuar nessa resistência, né? Então, é importante deixar bem claro para as pessoas que os povos indígenas é um povo de resistência, já estamos resistindo há 521 anos de todo um sofrimento mas é o que a gente fala, né? Quando mata um, dois, nasce dois, 10, né? Então, o nosso povo sempre vai estar crescendo, os nossos filhos vão estar na luta junto com a gente, para que eles possam aprender a se defender daqui para frente. E é isso, né? Nosso território está aqui e vamos resistir de uma forma ou de outra, lutando de qualquer forma, sendo brigadista, sendo dentro dos seus territórios, lutar para que a gente possa viver um pouco melhor, né? É isso. Obrigado, Sônia. Eldo? Eu queria estar compartilhando com vocês. Assim, eu digo para vocês que os não indígenas, os povos indígenas nunca tivemos um governo, nunca tivemos um apoio. A nossa luta é constante que todos esses movimentos, ela é árduo, é coragem mesmo, é cara e coragem, porque nós não temos apoio de governo para estar nos mantendo lá, muito menos nos apoiando com transporte terrestre, aéreo ou fluvial, porque ele não apoia esse tipo de movimentação. Graças a próprias organizações indígenas e indigenistas, não todas, porque a FUNAI aí está do lado do contra os povos indígenas, entendeu? Nem todas as organizações indigenistas, como a FUNAI, mas a gente tem outros parceiros que são indigenistas, que abraçam mesmo essa causa, é que a gente está chegando até Brasília, até outros lugares, para a gente estar fazendo a nossa mobilização. Então, assim, é muito preocupante quando a gente diz, eu participei de um seminário agora semana passada, uns parentes agradecendo o governo Jair Bolsonaro. Eu não gosto nem de falar esse nome, entendeu? Para mim é estranho, é monstro,
faz medo, dá nojo, desculpa a expressão, mas assim, ainda tem parente com esse pensamento pequeno, entendeu? O meu avô dizia que tem muita gente do pensamento pequeno. Pessoa que tem mente pequena, ele só pensa em si. Então, a gente tem muita gente assim. Tem parente que tem mente média. Parente que tem mente média, ele pensa num grupo de pessoas. Então, nós não temos que ter mente média e nem mente pequena, nós temos que ter mente grande. Quando você tem mente grande, você não pensa num e nem num grupo, você pensa no todos. Então, no todo é o ser humano, é o ser vivo, é o ser que existe ao nosso redor. Então, é difícil a gente conseguir uns transportes de Rio Branco para Brasília via aérea. Mas por exemplo, daqui de onde eu estou para a capital Rio Branco é 360 quilômetros. Mas tem parente que mora aqui atrás de mim, Cruzeiro do Sul, que é 700 quilômetros para chegar em Rio Branco. Ou seja, ninguém tem apoio. Se nós não puxar do nosso bolso, ou se nós não tiver na organização, a gente não chega até Brasília. Mas, assim, quando a gente tem esses pequenos apoios que não dá para levar uma delegação grande, a gente vai àquilo que são escolhidos, aquilo que vem um convite, que precisamos ter mais esse apoio, entendeu? De mais participação, porque quando uma mobilização é grande, a gente não quer qualidade, a gente quer quantidade, porque quantidade é que demonstra a força, a coletividade. O nosso segredo de povos indígenas, a nossa resistência, a nossa arma chama-se coletividade. Organização, eu tenho certeza que muita gente diz assim, vocês indígenas têm muito direito, mais direito que a gente. Nós não temos mais direito que ninguém. Mas a nossa coletividade, independentemente de qual povo seja, independentemente de qual região seja, a gente luta com o mesmo objetivo, a gente luta com a mesma força, a gente luta com a mesma necessidade, porque pode estar diferente de região, mas a política para dar governança pública para a população indígena é zero. Então, assim, a gente se sente... eles tentam nos intimidar, né? Quando a gente viaja, a gente tem as nossas associações, as nossas organizações indígenas, a nossa representatividade locais, que quantas vezes eu fiz transmissão ao vivo no Instagram, passando energia positiva aqui na região do Acre, para eles estar fazendo essa mesma mobilização na BR, no centro da cidade, nos monumentos históricos, para chamar atenção. Porque a nossa luta, ninguém vai fazer no escalar. Então, quem tem que dizer quem quer somos nós. E tentam nos intimidar de toda forma, como a moça falou, a parente falou aí no início. A gente luta, não é só os adultos, a gente leva ancião, leva criança, porque eles são o futuro. E a partir dali, quando a gente está levando criança e leva os anciãos, eles querem nos intimidar com bala de borracha, com gás lacrimogênico, mas isso não vai nos amedrontar. E muito menos essas ameaças. O índio é preguiçoso, a mamata acabou, como a gente dependesse do governo. Na realidade, se nós dependêssemos do governo, nós não existíamos mais, não. Já tinha extinguido a população indígena. Só para vocês terem uma ideia, aqui no estado do Acre, são 36 terras demarcadas. Para vocês terem uma ideia, a única terra demarcada pelo governo brasileiro tem uma. Tudo foi com dinheiro dos governos de outros países. Então, nós não dependemos desse governo, nós nunca dependemos. Porque se nós dependêssemos deles, nós não estávamos reivindicando, nós não estávamos preocupados. E essa mobilização não é só a PL 490, não é só o marco temporal, são várias PLs que estão aí no Congresso contra a população indígena, contra a cultura indígena, contra as terras indígenas, contra a demarcação das terras indígenas. Então, isso é muito preocupante, mas nem por isso nós vamos recuar, pelo contrário, é aí que nós vamos ter mais força e mais coragem de enfrentar. Faça chuva, faça sol. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente vai à luta. Isso é o sangue, isso é o espírito, isso é a cultura, isso é a sabedoria que temos, porque nossa arma é o grito, a nossa arma é a pintura, a nossa arma é o cocá, porque ali está mostrando a diversidade de tamanho, de conhecimento, de sabedoria e de estratégia que devemos ter para enfrentar esses governos, que não é só o do Brasil, é o governo estadual, é o governo municipal, que o Brasil é um país com diversidade étnico-racial do mundo, mas é o país mais preconceituoso e racista da história da humanidade. Pode ter certeza disso, entendeu? Então, a gente vê que nós não vamos ficar calados. Vai ter mobilização no Acre, vai ter mobilização no município, vai ter mobilização no Brasil,
nós vamos continuar com as nossas organizações, com as nossas representações de todos os parentes do Brasil. É isso que nós vamos demonstrar, é isso que nós temos que mostrar, é isso que nós temos que continuar, porque se não for assim, nós não vamos trazer nada, nós não vamos garantir nada, nós não vamos assegurar nada com a nossa força, com a nossa união, com a nossa coletividade e, acima de tudo, o espírito de ser índio. O índio é uma palavra que deram para a gente, o espírito de ser Xananaua, de ser Aramirim, de ser Sateremau, e assim os 305 povos que temos no Brasil. Então, a gente demonstra que estamos vivos. Apesar de ser pouco, mas a força faz a diferença. Apesar de sermos pouco, mas a coletividade demonstra essa nossa força, essa nossa coragem de ser guerreiro, de ser lutador, e governo nenhum vai nos intimidar com essas mobilizações que a gente vai continuar, a mobilização em Brasília, em outros estados, em outras regiões que têm população indígena do Acre. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado você, professor. Muito bom. Eu passo agora a palavra para a Fernanda, que tem algumas considerações aqui. Olá, Eldo, Sônia, Ingrid, Osvaldo, todas as pessoas que estão aqui, que estão escutando. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pela vinda para fazer esse bate-papo que é tão fundamental e tão importante para todos nós. Eu queria fazer uma pergunta, tem a ver aí, inclusive, com a chamada, né, desse encontro com vocês, né, que é Territórios, Culturas e um projeto político para o Brasil. Eu queria, pensando em algumas falas, né, que vocês já fizeram, por exemplo, o Eldo falou que se fosse depender de governo não ia ter nenhuma terra demarcada, né? Eu queria, na verdade, uma pergunta que se divide em pelo menos duas aí, ou três, que seria exatamente o que vocês escolheram, na verdade, dos governos, não estou falando só desse governo terrível que a gente está vivendo agora, mas do período progressista, chamado período progressista. Qual foi a relação das lutas de vocês com esses governos, né? Como é que se estabeleceu essa conversa, esse diálogo? Ele se estabeleceu ou não se estabeleceu? Eu tenho interesse em saber, principalmente desse período, né? Dos governos petistas e tudo mais. E, em seguida, eu gostaria que vocês falassem também sobre a possibilidade, a gente percebeu, né? A Sônia Guajajara foi candidata a vice, né, de uma chapa do PSOL. A gente teve essa última eleição agora com vários vereadores e vereadoras indígenas sendo eleitos. Como é que vocês veem essa relação com a institucionalidade? Vocês acham importante, em termos de representatividade, a gente ter, então, pessoas indígenas que ocupem esses lugares na política institucional? E essa ideia de um projeto, desculpa, eu estou fazendo 3 de uma vez, mas é porque aí depois eu deixo espaço para os outros. Mas essa ideia de um projeto político, que projeto político, eu acho que a própria Sônia já chegou a tocar nesse assunto, né, de que quando, não sei se foi Sônia ou Ingrid, quando a gente está protegendo esses territórios, a gente não está protegendo só a nossa casa, a gente está protegendo o planeta, né? Então, que projeto político que vocês, dentro do pensamento, da filosofia da política indígena, podem trazer para o Brasil como um todo, né? O que tem de diferente também nesse projeto, né? Pensando no projeto emancipador. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa, eu fiz muitas perguntas. Fernanda, assim, eu também fui candidato ano passado a vereadora aqui pelo estado de São Paulo, justamente pela questão das especulações imobiliárias, né? A gente estava numa luta contra uma empreendedora, né, a Tenda, ainda estamos, e todas essas candidaturas que saiu ano passado e muitos parentes conseguiram se eleger, né? Eu fiquei muito feliz pelo parente Marquinhos Chucuru, que hoje é prefeito da cidade. Eu só esqueci o nome. Você lembra o nome da cidade, Osvaldo? É Pesqueira, né? Isso, exatamente. Isso, Lá no Pernambuco. hoje ele é prefeito de Pesqueira, então isso é muito importante. Tem a Joênia Wapichana, que hoje é deputada federal e que nos representa muito lá em Brasília. Assim, a questão política
ela nunca foi o nosso forte, né? Assim, o único candidato deputado federal teve o Juruna, né? Naquela época, mas foi muita pressão também em cima dele, né? E ele acabou, não sei se ele saiu ou se ele continuou no mandato até o final, mas as questões políticas ela é muito complexa, assim. Então, assim, era uma coisa que a gente nunca pensava. Eu nunca pensei em me candidatar. Eu não imaginava tantos candidatos do ano passado, né, para vereadores. Hoje eu vejo que tem mais candidatos já para entrar como deputadas federais, senadoras. Sônia, pelo jeito, vai se candidatar novamente. Então, são questões que o porquê é necessário hoje vários povos estarem dentro do Congresso Nacional, vários povos estarem dentro das Assembleias Legislativas, de estar nas câmaras municipais. É por essas questões de não nos ouvirem, sabe? Então, tudo que tem que ser ouvido, vocês têm que estar nesses espaços, sabe? São espaços onde ali se formam as leis que acabam virando contra nós mesmos, sabe? Então, são pessoas que estão ali falando sobre direitos indígenas, mas que quando vai chegar dentro realmente de promover aquela questão, não chega a nós. Né? O saneamento básico, tem lá alguém trabalhando no saneamento básico que não é indígena, que está na Câmara Municipal e que está nas secretarias, e não chega a nós. As nossas aldeias ficam, como se fala a gíria, né? A Deus dará. Ninguém nos procura. Quando nós somos procurados e vão falar as questões, mas isso aqui não pode, porque isso aqui tem que ter licitação, isso aqui tem que se fazer assim, então não dá para fazer para vocês, e vai adiando, e as coisas não vão acontecendo, porque são outras pessoas falando por nós, ou tentando falar e não é ouvido. Então, se tem alguém do nosso povo dentro desses espaços, fica muito mais fácil a gente tentar, pelo menos, conseguir algo. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, se eu tivesse entrado na Câmara Municipal, muita coisa daria para ter sido feita. Né? Então, e não fazem. Os vereadores não fazem. Não vem ninguém aqui de algum vereador falando assim, olha, tem o povo Guarani do Jaraguá, tem o povo Guarani em Parelheiros que estão precisando de algum apoio. Não chegam. Então, hoje, esses parentes que se elegeram, hoje eles têm a possibilidade de poder ajudar o seu próprio povo, sabe? Em relação foram 3 perguntas, né? Vou tentar ver a última pergunta, falar um pouquinho, em relação ao futuro do nosso povo, de que forma a gente vai melhorar essa situação, que as pessoas, como eu falei, as pessoas têm que respeitar esses povos, ouvir mais esses povos, sabe? Eu tive uma live essa semana e me perguntaram sobre isso e eu falei, se cada região, tivesse algum professor indígena em cada região, ou não indígena, mas que ouvisse esses povos de cada região, para as pessoas começarem a respeitar. Então, é um pouco isso, sabe? Que as pessoas têm que nos ouvir. Elas têm que saber quem é aquele povo, que língua aquele povo fala, da onde ele veio, como é que ele veio, para ouvir as histórias, sabe? A gente ouve muitas histórias dos mais velhos, eu ouço muitas histórias dos mais velhos. Eu procuro saber o que o mais velho tem para me dizer, porque é através dele que eu hoje consigo falar, é através deles que hoje eu consigo ir para a luta. Eu nunca vou para a luta antes de me consultar com um dos mais velhos. Olha, é isso, está acontecendo isso, é para ir, não é para ir. Hoje as pessoas não ouvem umas às outras, elas vão fazendo as coisas que elas querem, do jeito que elas querem, achando do jeito que tem que ser. Então, hoje, os guaranis aqui em São Paulo, os mais velhos são os nossos professores. Então, nós não fazemos nada sem antes consultá-lo. Então, hoje, acho que a população
brasileira, ela não ouve mais o outro, sabe? Ninguém consegue ouvir mais o outro. Hoje é só o que passa na sua cabeça é o que eu vou fazer. Então, muitas das vezes as coisas não dão certo por você não poder ouvir o próximo e aprender com o próximo. Eu vou lá, né? Porque o Eldo sempre deixa a gente falar primeiro. Mas, assim, tentando responder um pouco das perguntas, a Sônia já trouxe bastante coisa, mas em relação aos governos que antecederam ao governo Bolsonaro, né? Eu acho que é importante a gente ter noção que os povos indígenas, do modo geral, nunca pararam de lutar. Em todos os governos sempre houve ataque, infelizmente, né? Sempre reforçaram a política colonial, imperialista, né? De extrair todas as riquezas, né? do meio ambiente, e com isso, claro, que os povos indígenas são os mais afetados, né? Só que hoje está vindo muito mais à tona, né? A questão do povo Yanomami, que já sofre há bastante tempo, né, com a questão do garimpo ilegal, só que, claro, com as políticas anti-indígenas do governo Bolsonaro, dos deputados que estão hoje no Congresso Nacional, essa pauta anti-indígena, racista, ela se tornou muito mais intensa, mais forte, né, esses ataques. Quando eu vejo a gente debater bastante a questão sobre ocupar, né, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, o Senado, que sejam, né, os poderes, né? Eu vejo que hoje a gente ainda está muito no debate de representação, né? A questão da representatividade, onde a gente pode ter uma certa autonomia ou algum poder de decisão dentro desses espaços, eles são mínimos. E quando a gente consegue alcançar, a todo tempo, né, não indígenas tentam desqualificar, que foi o que a gente viu com a nossa parenta, a deputada Joênia Wapichana, né? Tento dizer que ela não representa os povos indígenas. Teve até um infeliz, um deputado, dizendo que queria saber quem era mais indígena do que ele ali, que defendia mais os povos indígenas, né? As pessoas realmente, elas não nos enxergam, né? Quando nós estamos nesses espaços, quando nós não estamos nos territórios originários, os territórios ancestrais, nós não somos vistos enquanto quem somos. Não podemos reivindicar a nossa ancestralidade, sofremos a todo tempo com racismo, com preconceito, com violência, e somos todo tempo intimados a negar que somos indígenas, né? Porque é como se nós tivéssemos vindo para a cidade, né? E foi muito pelo contrário, a cidade que chegou até os territórios. Porque a gente não pode deixar de falar em nenhum instante que todo o Brasil, o que hoje nós chamamos de Brasil, ele é território indígena, né? Assim como na região norte, nordeste, a gente sabe que existia milhares de cidades indígenas, né? E tanto que o sudeste, o sul não é diferente, né? Todo o Brasil inteiro é território indígena. Agora, no estado capitalista que a gente ainda vive, que a gente precisa criar condições para que a gente possa mudar esse estado que não serve para nós, que não deixa de ser quem a gente é, onde a gente não pode ter a alegria de cantar, de fazer as nossas... ter o nosso espaço festivo, né? Honrar a nossa cultura, até mesmo lutar pelo resgate da nossa história. Eu vejo que esse sistema ele não serve para nós. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante, nesse período capitalista que a gente vive, ocupar esses espaços, para que a gente possa ter condições, porque, assim, ser deputado, ser vereador, ser prefeito, ser governador, eu fui candidata em 2018, eu sempre falava bastante isso nas minhas falas. As eleições, elas não podem ser o fim das coisas. Elas são meios para que a gente possa criar condições, para que a gente possa lutar pelo tão bem viver que a gente fala, né? O bem viver, onde a gente possa criar essas condições para o bem viver, primeiro é criar condições para que a gente possa lutar. Hoje, no governo que a gente tem, esse governo genocida, até as condições para lutar
são perversas, são terríveis, né? E onde a todo momento a gente está sendo colocado na parede, os nossos parentes estão morrendo, as nossas mulheres estão sendo violentadas, as nossas crianças também. Então, a gente precisa pensar num espaço onde a gente possa ser a representatividade. Os povos indígenas são os verdadeiros donos do Brasil. Então, os não indígenas têm muito a aprender com os povos indígenas. E aí, nesse sentido, eu falo economicamente, culturalmente, historicamente, né? E para isso acontecer, vai ser preciso fazer uma mudança, né, na forma de organizar a nossa vida social, né? Então, é importante a gente ocupar esses espaços. A gente saiu do acampamento Luta pela Vida com a proposta de candidaturas coletivas, né, indígenas, e a gente vai levar esse projeto mais à frente, claro, sem pensar que as eleições são o fim. A gente quer muito mais do que isso, a gente quer ser representatividade e não representação dentro desses espaços. Na frente dessas meninas, eu já estou ficando sem assunto. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A luta, ela tem um conceito, mas também tem um objetivo. Mas para nós poder ter a luta, nós precisamos ter nossos territórios. A partir do momento que nós temos nosso território, a gente vai reivindicar a nossa educação, a nossa saúde, a nossa cultura, a nossa estabilidade. Então, enquanto não tiver territórios demarcados, isso para nós vai continuar guerra. Então, a primeira coisa que nós temos que conseguir é a demarcação das terras, porque tem muito parente sendo assassinado, tem muito parente sendo despejado, morrendo através de emboscado pelo agronegócio, pelo ruralista, entendeu? Então, isso nós precisamos. Enquanto essa população indígena não tiver suas terras demarcadas, vai ter parente morrendo, vai ter índio sendo baleado, vai ter índio sendo despejado das suas terras, entendeu? Como se ninguém tivesse aqui. Mas a gente já aprendeu isso, né? Que antes do Brasil ser Brasil, já era terra indígena. Então, nós não podemos dar de mão beijada. Vai ter sangue? Vai acabar com nós? Vai. Vão tentar? Vão. Mas nós não vamos desistir de insistir que nós queremos as nossas demarcações. Mas como assim, professor? Você já tem terra demarcada. Eu sou indígena. Tem parente que não tem. Então, se estou falando de coletividade, a minha necessidade é a necessidade de outro parente que não tem essa terra. Ele precisa plantar, ele precisa colher, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa viver, ele precisa respirar ar puro, entendeu? Então, começa pela territorialidade. Enquanto nós não tiver terra demarcada, só para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro que mais demarcou terras indígenas no Brasil, isso não foi no Acre, foi Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, nós nunca tivemos governo, mas a nossa pressão faz a diferença. A nossa coletividade tem força, tem peso. Então, a gente pressionou naquela vez e a gente conseguiu. Observa que no governos Lulas e governos Dilma, eu falei no plural, porque ele repetiu os mandatos 2 vezes, não demarcaram uma terra indígena sequer, e da esquerda. Por isso que eu digo que indígena não é nem da esquerda nem da direita, foi o governo que está no poder, ele é nosso governo, e nós nunca tivemos representação. Então, visando esse conceito, é que, através da nossa cultura, nós temos que fortalecer o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de organizar. Ninguém vai tirar isso de nós. Que a gente vai conseguir, através dessas estratégias que nós temos, nossa estratégia de viver, de correr atrás, de cobrar, de reivindicar aquilo que é o nosso direito, né? Às vezes, muita gente cobra muito. Vocês têm direito, mas nós também entendemos nossos deveres. Se nós ficar calado, as pessoas vão fazer o que querem. Então, nós não devemos ficar calado. Nós temos que dizer, nós temos que gritar, nós temos que pedir socorro, porque se nós não pedir socorro, quem será o futuro da nossa geração? Quem será o futuro da nossa nação? Quem será o futuro dos nossos territórios, né? E vem o lado do projeto político para todo o Brasil. Como eu digo sempre que nós nunca tivemos governo, nós só vamos ter governo quando tiver um índio na representação para falar de nós, para defender o nosso direito, para saber a realidade da nossa educação, para saber a realidade da nossa saúde, a realidade da nossa medicina tradicional, a realidade do nosso território, a realidade da vivência
e da convivência e da existência da nossa floresta, da nossa água potável. Então, é muito triste quando eu vejo, ainda que no Brasil já tem muito parente sendo prefeitos, muito parente sendo vice-prefeito, muito parente sendo vereadores, mas ele escolhe um partido errado. Não é o partido que defende a causa indígena, não é o partido que defende a nossa realidade. Ele vai lá por ser um representante político, mas às vezes quando ele chega lá no poder, ele não defende a causa, ele vai na onda dos não indígenas e acaba desestruturando a nossa realidade e a nossa representatividade. Por exemplo, esse ano, do pleito passado, teve muito parente que se candidatou no PSL, partido do Bolsonaro. Eu achei isso um absurdo. Não pode acontecer uma coisa dessa com nossos parentes. O que é que ele vai defender com esse partido? Porque esse partido tem um objetivo, tem uma visão. Não pode acontecer. O parente, por ser um partido pequeno, ele está se candidatando por esse lado. Então, não pode. Isso é uma estratégia que nós temos que se candidatar nos partidos que defendem a causa do trabalhador, o extrativista, o agricultor, o pescador, entendeu? Então, tem partido. Infelizmente, o que é que acontece hoje? Tem muito parente ainda, isso é uma deficiência muito grande, é que todo partido quer um candidato indígena para dividir os parentes, não eleger nenhum, e ele elege no lugar do parente. Essa é a estratégia que ainda tem hoje. E os parentes ainda não abriram essa visão. Porque eu falei no primeiro Levante pela Vida, que foi em junho, que cada parente tem que levar isso consigo, no espírito de ser indígena, para a sua região, eleger pelo menos 1, 2 vereadores no seu município, eleger pelo menos 2 deputados estaduais no seu estado, e defender pelo menos, eleger pelo menos 1 federal em cada estado. Isso vai nos fortalecer. Isso vai fazer a diferença, como a minha parente falou, a Ingrid. Nós temos que ocupar nossos espaços. Chega de outro falar de nós, chega de outro falar mal de nós. Quem tem que falar de nós é nós mesmos. A estratégia que temos é que cada região tem que ter o máximo de representatividade no poder legislativo do município, do estado. A Joênia é única, mas ela faz a diferença lá dentro. Ela tem a diferença dela lá dentro. Ela é uma guerreira lá dentro, no meio daquele monte de leão. Tem um beija-flor lá dentro. Está fazendo a parte dela. Por isso que nós, população indígena, nós temos que ter essa visão, essa sensibilidade, essa sabedoria, esse conhecimento de que precisamos eleger um parente. Eu nunca me imaginei que eu fosse pensar de me candidatar. Eu estou pensando em 2024, ainda não é agora. Eu estou me sentindo um menino ainda para me se candidatar, que eu preciso conhecer ainda a realidade do outro, porque não é minha cultura candidatar, chegar lá e dizer que eu sou vereador e não fazer nada pelo meu povo, e não fazer nada pelos povos indígenas, não defender os povos indígenas. Quem sou eu se eu chegar lá agora? Eu não vou defender porque eu não sei. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso entender qual é o meu papel, qual é o papel do legislativo, qual é o papel do vereador, qual é o papel de um político, qual é o papel daquele partido. Eu preciso fazer isso. Então, eu vejo que nós precisamos desse horizonte, de não candidatar por emoção, o meu amigo candidato, ele me convidou, eu vou candidatar. Não, a gente tem que ter um espírito indígena, tem que ter um sentimento indígena, tem que ter uma energia indígena para se candidatar, para defender. Candidatar, todo mundo quer candidatar, todo mundo pode se candidatar. Eu vejo que esse é o objetivo. Candidatar poucos indígenas em cada estado, tanto para vereador, quanto para deputado estadual, federal e provavelmente para senador, né? Então, eu queria deixar aqui essa preocupação de que tem muitos povos indígenas, eu tiro por mim, tem muito povo indígena aqui no Acre que ele estuda, em vez de abrir a mente, ele fecha. Eu sou doutor, eu sou mestre, mas não sabe nada do seu povo, não quer defender o seu povo, ele defende a si próprio. Uma liderança indígena, ele não se defende a si próprio, ele defende a coletividade, independentemente que seja do seu povo ou não. Então, a visão da liderança, a visão de uma representação, a visão de um político tem que ter essa visão. Coletivo, social,
da nossa população indígena do Brasil, do estado e dos municípios de cada um, que ali ele sabe da sua realidade. Então, eu vejo que daqui para o final desse ano, ou a eleição de outro ano, a gente vai fazer um fórum indígena para escolher um candidato. Essa é a estratégia, a gente tem que ter esse caminhamento. Fazer um fórum indígena e dizer, olha, vamos eleger, vamos apoiar esses 2 parentes aqui, vamos escolher qual é o partido para a gente apoiar, porque não pode sair parente se autonomeando, dizendo que vai ser candidato só para trabalhar a candidatura do outro. Então, a gente tem que ter essas estratégias, tem que ter esses estudos, tem que ter essa pessoa para escolher e ver qual é a possibilidade de nós podemos colocar um parente lá no Poder Legislativo do Estado e também nos municípios, e ser um gestor mesmo que representa não a população indígena, mas uma população que ali necessita, porque hoje a política do Brasil, eu não vou nem falar, todo mundo está vendo, todo mundo está sentindo que só querem mesmo visar o agronegócio, a mineração e tomar as terras indígenas demarcadas da população indígena do Brasil. Muito obrigado. Valeu, Eldo. Gente, eu tenho um monte de questões aqui. No chat aqui da Ação Educativa, o Edgar mandou uma outra questão, então, acho que já a gente encaminhando aí as questões, eu vou fazer a questão do Edgar, depois eu vou passar para o Zé Correia, e aí a gente faz as considerações e finaliza aqui a nossa prosa, tá bom? Porque creio que a gente iria longe com essa conversa e a gente pode marcar, inclusive, outras. O Edgar Castro pergunta: como está a organicidade dos povos indígenas com nossos países vizinhos e se há calendários, pautas de lutas, além fronteiras geográficas demarcadas pelas políticas dos povos brancos? Como que está essa agenda aí? Quem vai responder primeiro? Pode começar. Vamos Então, lá, Ingrid. Assim, o que eu vejo, tá? Talvez Sônia pode trazer algo que talvez eu não tenha conhecimento, né? Eu acho que essa unidade entre os povos da América Latina está em falta, né? Precisa organizar melhor isso, porque com certeza vai dar uma potência bem maior, né? Principalmente para nós aqui no Brasil, né? Que tivemos uma redução tão grande, né? Dos povos aqui, comparado, né? A demais países vizinhos. Agora, eu faço parte de uma organização que trata com outros povos da América Latina na questão de trabalhadores indígenas do serviço público, né? E aí fazendo todo o debate de que os sindicatos, né, precisam cobrar essas pautas, né, principalmente dos indígenas que vivem em contexto urbano, né? Porque a gente fala bastante dos indígenas que estão nos territórios ancestrais, mas claro que passa por tudo aquilo que o Eldo falou, né? A nossa pauta principal é a demarcação dos territórios, porque sem a demarcação dos territórios a gente não vai conseguir avançar nas demais pautas, né? Principalmente as pautas de quem já nasceu, né? Nos contextos urbanos, né? Então, para a gente quebrar de fato, né? O negócio de não foi os indígenas que chegaram na cidade, né? A cidade que chegou até os indígenas. Então, eu acho que falta ter um dia. Eu acho que já teve outros momentos que a gente estava mais articulados, né? Mas eu acho que, claro, tem o efeito da pandemia, né? Que faz com que essa articulação ela não esteja tão evidente agora, né? Mas as pautas do movimento, falando bastante sobre a questão do movimento sindical, né, onde abrange trabalhadores de diversos setores, eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido incluir, ou pelo menos aparecer, a pauta dos povos indígenas. Agora, de fato, a realidade precisa ainda, tem muito caminho pela frente para que esses dirigentes, né, esses trabalhadores entendam que a pauta dos povos indígenas também é uma pauta que tem que ser de toda a classe trabalhadora.
né? Porque a gente sabe que se a gente não conseguir efetivar as demarcações dos territórios indígenas, muita coisa que a gente está vendo agora vai se intensificar de uma forma que vai agredir cada vez mais os mais desfavorecidos, né, com esse sistema, né? Então, com certeza, a fome vai aumentar, a violência vai aumentar, as doenças vão aumentar, né? Então, eu acho que essa articulação tem sido feita, mas não é fácil, assim, Oswaldo, juntar a pauta, né, dos povos indígenas com a pauta dos trabalhadores. Aí, assim, é que nem você falou, a gente falaria aqui a noite inteira, por diversos motivos, né? Porque muitas vezes esses trabalhadores, quando esses trabalhadores indígenas, que são indígenas, que estão inseridos nesse movimento, muitas vezes não são enxergados enquanto indígenas. Então, não tem como fazer um diálogo se nem te enxergam enquanto quem você é, e você é inserido num espaço que você não pode se reconhecer quem você é, né? Então, são peças que ainda precisam se encaixar para a gente conseguir avançar nesse debate. Eu acho que a minha visão é essa. Acho que você respondeu bem, Ingrid. Não sei se a Sônia e o Eldo gostariam de complementar. Senão a gente... Eu gostaria. Deixa eu dizer uma situação para você, professor. Aqui a gente tem de tríplice fronteira o Brasil, né? Brasil, Bolívia e Peru. Lembrando que o governo da Bolívia era Evo, né? Evo Morales. Aí teve aquela queda dele, e temos também representantes indígenas com o movimento social. A gente tem um diálogo com o governo peruano, através da população indígena. A gente tem muitos povos indígenas peruanos aqui na fronteira, entendeu? Então, são perto. Então, a gente tem sempre esse intercâmbio de diálogo do que está acontecendo no governo, tanto da Bolívia quanto do Peru, sobre as causas indígenas. Então, eles estão trocando esse intercâmbio. Então, a gente está tendo esse diálogo com povos indígenas, e a gente está trazendo essas experiências do outro país para o nosso estado, né? Que possamos fortalecer tanto o movimento deles quanto o nosso movimento. E a outra coisa que a gente está vendo também é que o governo brasileiro está tendo muito investimento desses países de primeiro mundo. E está tendo muito investimento para proteger a Amazônia. Então, ele está sendo muito cobrado por esse desmatamento, por essa queimada, por essa poluição, entendeu? E ele está sendo chamado a atenção pelos países ricos. E nós, povos indígenas, estamos tendo várias estratégias de como cobrar isso através desses países, com esses países. Então, a gente está tendo diálogo com esses países. É tanto que a gente está fazendo uma formação, não é eu, não sei quem é que vai, mas vai uma delegação indígena no Brasil para a COP23. A gente está levando essa denúncia do governo, então a gente está tendo diálogo com outros governos também, levando essa denúncia dessa violação do nosso direito, dessa situação que estamos se passando no Brasil para outros governos, para ver de que forma nós possamos se apossar, fortalecer mais ainda o nosso movimento indígena, porque se não fosse esse governo, como eu falei no início, a gente nós não estaríamos com esse movimento todo, com essa força toda, entendeu? Então, isso é muito importante estar compartilhando com vocês, que a gente tem um aval da ONU, a gente tem um aval dos 20 países, entendeu? Então, a gente vai ter essa participação. Então, a gente está fazendo uma formação de como possamos chegar até lá com uma delegação maior, mas falta o que? Investimento para levar esses parentes para lá, para levar essa delegação para outro país. Então, assim, a gente está conversando, a gente quer levar quanto mais quantidade de pessoas, como eu disse, quanto mais quantidade, melhor, porque a gente vai ter esse peso, a gente vai ter essa força, mas a gente está tendo diálogo com outro país. Aqui no Acre está tendo, anteontem teve uma audiência pública sobre uma ferrovia que quer passar Peru-Bolívia. Então, a população indígena está em peso, junto com a Resex, né, com o Instituto Chico Mendes, dizendo que não pode, não dá, nós não permitimos isso no nosso estado, entendeu? Então, a gente está nessa luta, os parentes peruanos estão aí em peso, os parentes bolivianos também estão, para que nós possamos ter esse diálogo. Sabemos que esses países vizinhos, ela não tem essa força toda, né? Vamos
vê aqui em Roraima, os parentes venezuelanos, né, tá nessa situação, nessa crise política, e não é só ele, mas os países aqui da América do Sul, a maioria estão em crise política pelos seus governos, e principalmente pelo desgoverno, com a população indígena e com essa classe que representa a nossa classe, a classe indígena, o agricultor, o trabalhador, o ribeirinho, o extrativista. Então, eu queria estar compartilhando com vocês essa situação. O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, o que temos que fazer juntos, é isso. Muito bom, Eldo, obrigado. Sônia, você quer completar? Ou eu já passo para o Zé? Não, acho que a Ingrid e o parente Eldo já responderam. Acho que ele falou sobre a COP26, né? Então, tem parentes já se mobilizando para estar indo para esse congresso aí, para encontro, né, com outros povos e para falar realmente sobre a questão do que está acontecendo no país em relação aos povos indígenas aqui do Brasil. Acho que o parente já falou tudo, assim. Ótimo, obrigado. Então, vou abrir aqui a fala para o José Corrêa. Obrigado, boa noite, Oswaldo. Zé. Boa noite. Obrigado para a Sônia, Ingrid, o Eldo. Obrigado, Oswaldo, por propiciar esse encontro. Eu queria só, na verdade, retomar uma questão que a Sônia colocou no início, quando ela disse que nós não temos mais o tempo, que as coisas parecem que a destruição está crescendo cada vez mais. Eu tenho a impressão que é isso mesmo, e por isso que eu acho que a luta indígena é tão importante, porque no Brasil, quem acabou dos invasores que se apropriaram do poder foram os proprietários de terras, no campo, na cidade, o agronegócio, a mineração, e eles são os donos do poder e estão saqueando todas as riquezas, estão, em última instância, matando a vida. E me parece que a velocidade da destruição cresce. E cresce no mundo todo. E eu acho que também cresce a consciência de que isso não vai eliminar apenas os povos indígenas, vai eliminar todos. E é a vida de conjunto que sofre. Então, eu acho que hoje em dia uma parte importante da população vê a luta indígena de uma maneira diferente do que via no passado. Os indígenas sempre lutaram, né? Mas hoje em dia eu acho que essa luta acaba se tornando um exemplo para muita gente não indígena, ecologista, gente preocupada com a manutenção da vida. Então, eu tenho a impressão que, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, então, falando da luta que a Sônia e o pessoal lá do Jaraguá travam, a comunidade, né? Na cidade é um pequeno pedaço de natureza que resiste. Ora, eliminar isso é eliminar os últimos resquícios de natureza. E nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Começou a surgir as tempestades de areia aqui em São Paulo. O que são as tempestades? São Paulo, Minas e Mato Grosso. Foi em 3 estados. Tempestade de areia é desertificação. O agronegócio está transformando a terra em deserto. Então, eu acho que é muito significativo, não só para as comunidades indígenas, a luta na defesa do território, mas na defesa da natureza de conjunto. Não vai ter água, não vai ter chuva, não vai ter clima, não vai ter árvore, e a gente não pode viver sem tudo isso. E eu acho que também o fato da luta ser comunitária
As pessoas não falam dentro do pensamento individualista, da cultura branca capitalista. Esse falar pelo coletivo dá uma força, eu acho importante. Então, só queria compartilhar essas questões um pouco para pensar assim, como que é importante nos anos que virão que essa luta seja vista como a luta indígena, como a luta de todos nós. É isso. Não é propriamente uma pergunta, mas né? No sentido de que a Sônia, a Ingrid, o Eldo podem representar não só as suas comunidades, mas a todos nós. Josué, né? José. Você mora aqui nesse estado e também nós moramos tendo nossa pecuária aqui dentro do estado de São Paulo, Pico do Jaraguá e aldeias ali de Parelheiros, Tenondeporã, não sei se você já ouviu falar dessas aldeias, Marcilac. Claro. Somos 2 territórios dentro desse estado, e onde a destruição já começou em 1500, 1530, né? Com a chegada dos invasores aqui. E a partir de tudo isso, quando a gente sobe ali no pico, porque eu subo muito lá, sabe? Porque eu sou brigadista e muitas vezes a gente tem que subir lá em cima para ver se a gente vê algum foco de incêndio, né? Porque ali é o ponto mais alto e a gente dá para ver a cidade inteira. E quando a gente sobe ali, eu fico observando a cidade. A cidade foi montada dentro de crateras, buracos que o próprio homem fez, que o próprio Bandeirantes fez. E quando você fala nisso, né, quando eu falei que a gente não tem mais o tempo, o povo Guarani, você sabe, o povo Guarani é um povo muito de fé. A fé em Nhanderu, a fé em Tupã. E quando a gente fala que a gente não tem mais tempo, são os mais velhos falando para a gente, sabe? Por isso que eu falo que eu ouço muitos velhos, os nossos mais velhos, sabe? Tem um senhor aqui na aldeia que ele tem 106 anos. Ele já passou por tudo. Ele passou por guerra, ele passou pela Guerra do Paraguai. Ele veio do Paraguai para cá. Ele passou pela ditadura militar, tudo que foi passado na ditadura militar, ele passou. E ele conta isso, que nós não temos mais o tempo. O que estão fazendo com o planeta é muito grave. São Paulo não existia terremoto, São Paulo não existia nuvem de poeira, São Paulo não tinha um calor acima de 37, São Paulo não tinha um frio com menos de 8 graus, São Paulo não tinha várias coisas. Hoje tem. Já teve tremor de terra, não numa escala de 2,4, 5, 6, não, mas já tremeu. Agora tem essa nuvem de poeira que é nuvem que você falou, que é uma coisa de deserto. Isso tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem em outros países. Aqui nunca teve. Agora tem. Tsunamis no Brasil já teve. Não tão forte quanto em outros países, mas já teve. Furacões, tornado já teve. Em pequenas escalas, mas você vê o funil, já teve, acho que Santa Catarina, se a Ingrid não me desmentir, eu acho que já teve, acho que foi em Santa Catarina, que uma vez eu vi um funil rodando. Sim, Sônia, bem constante aqui, bem constante. Sim, nas praias, sabe, os funis se formando nos litorais. Então, para onde a população, para onde essas pessoas estão levando a destruição de um planeta? Então, quando a gente fala do clima,
Não é falar só do calorzinho, do friozinho, da chuvinha. É falar de catástrofes graves que está para acontecer no país. Por causa do lucro, do dinheiro, da ganância, do minério, da destruição de povos que são verdadeiros povos, verdadeiros donos desse país, e que não é respeitado, e que não é ouvido. Então, quando a gente fala com firmeza, olha, não faça, olha, vai acontecer isso, acontece. As gripes, essas doenças fatais, doenças atingindo o nosso povo, sem cura, câncer, pestes. E as pessoas ainda continuam pensando no lucro, pensando no seu carrão, pensando em ganhar muito dinheiro, pensando em ganhar na loteria. Para quê? Vai levar ele aonde isso? Você vai ter muito dinheiro, mas não vai ter onde comprar, não vai ter como comprar, não vai ter como plantar, porque vai morrer o que você come hoje. Então, para onde vai a população do mundo? Com essa ganância, com esse só querer dinheiro, só querer poder. Porque o que eu não vou ter no meu prato, o presidente de tal país também não vai ter. Isso eles não têm a consciência, não querem ter a consciência disso. A Ingrid sabe disso, o parente que está aí, que está aí nos ouvindo também sabe disso. Todos os parentes que estão lutando pela vida, por isso que nós falamos do nosso levante, é o levante pela vida, mas não só a nossa vida, a vida de todo um povo, de toda uma população. O que está acontecendo no Mato Grosso, as queimadas, os desmatamentos, quem vai pagar é a própria população. Ah, mas eu estou arrumando um lugar lá na Lua, no outro planeta. Não vai resolver, porque nós temos um Criador. Ele não vai deixar você ir para outro planeta para formar uma outra nação em outro lugar. Não tem como viver isso. Porque não é o homem que criou o mundo. Não é o homem que criou a galáxia. Não é o homem que criou uma árvore. Ele pode replantar aquilo que já foi feito. Mas ele criar outra, ele não consegue. Então, é isso que nós estamos tentando dizer e falar, e falar, e falar. A gente não se cansa de falar para o povo do mundo que tem que nos ouvir, que por isso que nós não temos mais nosso tempo, não temos mais o tempo. Porque já destruíram tudo, o planeta já não consegue mais respirar. É muito fogo, já tem o fogo natural da Terra, já tem a quentura natural do planeta. Aí você vem com fogo e você acende isso, você reacende o que estava apagado. Esse vulcão que explodiu agora, a lava lá na Espanha, ele é natural, sim, é natural, é o gás natural da Terra. Olha o gás natural da Terra se soltando. E as pessoas ainda acham bonito, ainda ficam filmando, ainda ficam falando. Ai, porque o vulcão em erupção. Então põe uma pedra lá em cima e tapa. Agora eu quero ver alguém tapar. Sabe por quê? Porque faz parte da natureza. Isso faz parte da natureza. Quando você tira o minério da terra, você está destruindo ela. Quando você polui um rio, quando você queima, quando você destrói, você mesmo está se autodestruindo. E nós todos estamos tentando provar ao mundo o que estão fazendo com o próprio mundo, com o próprio planeta. Então, cada vez mais, o calor vai ser intenso, sim. Vai passar dos 40, dos 42. Já chegou aqui no Brasil, não sei qual foi o estado, que estava 41 graus, ponto, alguma coisa. O mar vai ferver. Ah, eu vou para o mar me aquecer. Então, assim, sabe, eu não sei mais o que falar, sabe? Às vezes, parente Ingrid, a parente sabe o que eu estou falando. Os guaranis com quem ela vive aí perto também, Queretudo, Morro dos Cavalos, Queretudo, minha irmã, minha amiga. Então, assim, sabe, para quem está nos ouvindo, por favor,
Já não temos mais o tempo. Não adianta eu falar, mas o que vocês podem fazer para melhorar isso? Não tem mais como melhorar. Não tem mais como melhorar. O que tem que melhorar agora é você tentar viver, tentar resolver algo que é impossível de fazer. Por que não nos ouviu no passado? Por que não nos ouviu no passado? Agora, tudo que nós for passar de agora para frente é tentar viver. Vai vir um vento de mais de 70 quilômetros por hora. Se segura. Proteja-se. Não tem mais o tempo. É isso que eu queria dizer. Desculpa, às vezes, eu ficar mais tensa, mas é porque já não dá mais. Não dá mais para ver a situação de um planeta tão lindo como é o planeta Terra. O planeta mais bonito que nós temos na nossa galáxia se acabando por causa da mão do ser humano. Obrigado, Sônia. Eu estou toda arrepiada aqui, porque, de fato, acho que você traz aí um chamado, um grito, né, quase de desespero mesmo, da urgência da população brasileira inteira reconhecer essa luta, que é uma luta não só dos nossos povos ancestrais, mas é uma luta mesmo de todos aqueles, de todas as pessoas em geral. E eu fiquei reparando nos levantes, inclusive, a quase completa ausência daqueles e daquelas que se colocam como não indígenas nesse território declaradamente indígena, e isso grita, assim, é como se fosse uma coisa à parte, é como se não tivesse muita diferença. Esse final de semana eu estava em Goiânia, eu estava num prédio muito alto e eu comecei a observar o clima, assim, uma tempestade assim de poeira que avançava para cima da cidade, e eu comecei a ficar muito desesperado, muito aflito com aquilo tudo, porque, inclusive, ali é uma região de muitas queimadas, de muito desmatamento, e é isso, assim, quando a gente, de fato, não tiver consciência que é uma responsabilidade, porque, de fato, não tem volta, a casa tem caído para todo mundo mesmo, como diz o ditado popular. Tenho aqui, vou registrar aqui a presença da Lourdes Reis, que dá boa noite aqui para a gente, e, inclusive, pede um perdão a essa Mãe Terra. O Mauro diz: quanto aprendizado abrir a escuta para as falas de nossas raízes, sobre as lutas e resistências, um encontro com minha ancestralidade e revisão sobre raça e classe a que pertenço. Agradecer o Edgar, o Murilo, a Letícia, a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, e eu vou passar aqui a palavra para cada uma de vocês, para fazer as considerações finais, porque, de fato, agora já são 21 horas e 25 minutos, e aí, no final, eu deixo a gente aí com uma frase que tem me provocado bastante também, mas desde já agradeço. Daí passo a palavra aí para vocês fazerem as considerações. Então, vou sugerir o Eldo, já que o Eldo falou tanto para vocês falarem primeiro, então é ele que vai abrir agora essa etapa de uma fala para nós, final. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Brasil, a gente está passando por uma situação muito preocupante. E no Acre também. Aqui não tinha temporais. O ano passado aqui deu a maior enchente. Tenho 42 anos e ainda não tinha visto enchente dessa proporção. Antes de chegar a pandemia, acho que foi o estado de Minas Gerais, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, nos jornais, toda a rede de televisão, passou um temporal lá que o engenheiro disse, na construção dela, que nem um fenômeno ia destruir. Então, destruiu Minas Gerais, parece, na época, no início de 2020. Isso em São Paulo. Observe-se, em todo o estado, o fenômeno da natureza está bravo, quer sua vingança, e vai vingar.
Enquanto esses homens que produz soja, quando for beber óleo de soja que ele vende para outro estado, que ele não produz para o Brasil, ele produz para outros países, outro país estiver vendendo óleo de soja para a gente beber, ele vai lembrar que o rio, nós tínhamos muita água. Enquanto esses pecuaristas estiver bebendo sangue de boi, ele vai lembrar que nós tínhamos água potável. Enquanto esses destruidores da natureza estiver comendo barro, ele vai dizer que... Porque não vai ter mais nada nesse mundo que possa nos sustentar. Eles pensam que dinheiro, carne, soja vai salvar o planeta, vai salvar o mundo, trazendo dinheiro. Na realidade, o que vai salvar o mundo, a vida, a nossa saúde, o universo, é a água potável, é a nascente, é a floresta em pé, é os animais vivos, é a nossa fauna, a nossa flora, os nossos biomas existindo. É muito triste quando a gente vê o Pantanal em chamas, é muito triste quando vê o Brasil no ranking de queimadas, é muito triste quando vê essa poluição do nosso ar. Não vai passar muito tempo. Nós, dessa geração, enquanto nós não acreditar, reconhecer que a população indígena é a salvação para o planeta, eles não vão deixar de nos difamar. Porque índio é preguiçoso, índio está mamando, índio não faz nada, índio só quer dinheiro. Enquanto a gente está gritando que a nossa vida está nesses lugares, nessas florestas, nessas águas, nesses rios, nesse universo que ainda tem vida do ser vivo, a gente está avisando. Mas não vai demorar muito tempo para a gente estar comprando água como se compra combustível. Pode ter certeza disso, se continuar dessa forma. Então, a gente está dizendo aqui, eu não sou nem um cientista, jamais serei. Mas pela andada de carruagem, a temperatura esquentou, a mutamba não está mais florando, o sabiá já não canta mais de manhã, a nambu, o tucano já não canta mais pela tarde, porque a floresta está longe, não dá mais para ouvir. Então, quanto mais distante, mais animais será extinguido, mais ser humano vai ficar doente, mais ser humano vai ter doença, mais ser humano vai ter saúde precária. Então, eu queria estar deixando aqui a minha gratidão, a minha oportunidade, a minha experiência, a minha preocupação com todos, para todos, que enquanto estiver vivo, enquanto eu existir, enquanto eu viver nessa política, nesse conhecimento, dessa oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês, é lutar, é derramar lágrimas, salivas, suor e sabedoria, para que nós possamos juntos fazer coisa em harmonia, com alegria, com energia positiva, com união, com sabedoria. Porque só assim vamos salvar o planeta. Parece até pequeno a gente estar conversando com vocês, mas eu tenho certeza que vocês irão transmitir. Vocês são nossos multiplicadores desse conhecimento, dessa experiência, dessa vivência. E dizer que estou disponível. O Oswaldo tem meu contato. Alguém quiser mais, eu falo muito, para ser sincero. E fica aqui. A minha gratidão, um abraço a todos, boa noite, um bom início de semana e bom trabalho para todos nós. E vocês, meninas, minhas parentes, conte comigo, que a gente vai estar junto para a gente poder fazer aquilo que é da nossa competência. É expandir, é lutar, é gritar e não desistir. Obrigado a todos. Boa noite. Aueté, camarada. Ingrid e Sônia. Vou primeiro. Então tá, não, eu acho que assim, a gente saiu do acampamento Luta pela Vida para Marcha das Mulheres, né, que foi outro momento histórico. De lá nós saímos com o nosso manifesto também, né, que é Reflorestar Mentes.
né? E acho que nesse manifesto a gente expressa bem o que foi solicitado agora para a gente fechar, que é a necessidade que a gente tem urgente de nos reconectar com a nossa Mãe Terra, né? De nos reconectar com a nossa ancestralidade, com a nossa história, né? Pois é a única forma que a gente vai encontrar forças, né, para continuar lutando, resistindo, para que a gente possa manter nossos corpos vivos, como há 521 anos os povos indígenas vêm fazendo, né? Então é essencial essa reconexão. É essencial porque a gente está falando de vida, né? E a nossa vida, ela é sagrada, ela é muito importante, né? Porque essas vidas, elas estão lutando pelo bem viver, né? Então, quando a gente nos coloca nessa condição de reflorestar mentes, é entender qual é o nosso chamado, né? Qual é a nossa tarefa, né, nessa luta. E é uma tarefa de todos e todas, né? E é muito importante que a gente faça isso, porque a gente precisa entender que a gente precisa construir juntos. E aí, quando eu falo juntos, não é só os povos indígenas, é todos aqueles que se colocam para apoiar a causa, aqueles que estão em busca da sua história, né? Aqueles que entendem que é possível a gente viver e conviver de uma outra forma, né? De uma forma ligada à nossa cosmologia ancestral, né? Que é necessário a gente cuidar da nossa Mãe Terra, porque lá no fundo isso significa cuidar dos nossos corpos e dos nossos espíritos, né? Então é muito importante entender que corpo é terra e que a floresta é a nossa mente, e por isso dessa reconexão urgente. Vamos juntos reflorestar essas mentes para que a gente possa combater todo esse ódio, todo esse racismo, todo esse machismo, todo esse preconceito voltado aos nossos corpos, né? E a gente não pode mais viver com isso. Para finalizar, só queria deixar um pensamento do meu povo. Um grande sábio, Sateré Maué, falava que é importante viver nessa terra, mas o mais importante é saber viver nela. E aí eu finalizo com isso. O Aco Cesse, muito obrigado, e Sateré Maué. Boa noite a todos e boa semana para nós. Gratidão, Ingrid. Bom, as minhas considerações, eu acho que fui uma das primeiras a falar, né, em relação à luta por esse planeta. E o que a Ingrid falou é isso, né? Reflorestar mentes pela cura da terra. Só reflorestando as mentes mesmo. Hoje é reflorestar essas mentes aí que estão secas, né? Então vamos reflorestar cada vez mais. Às vezes a gente assusta um pouco, às vezes as pessoas falam assim, mas não tem mais tempo, como é que vai reflorestar? Não, tem que continuar reflorestando. Tem que continuar reflorestando. E eu vou deixar assim, só agradecer mesmo, sabe, Oswaldo, pelo convite. É importante a gente estar nesses debates, nessas lives para as pessoas. Hoje a gente tem o celular que tem um bom alcance, né? Então, quanto mais a gente for reflorestando mentes através desse aparelho, mais a gente vai conseguir que as pessoas comecem a entender quem são os povos indígenas desse país. Até, gratidão, obrigado mesmo. Boa noite a todos. Até vocês. Agradecer aqui também a presença da Cláudia, que dá boa noite, diz gratidão pela oportunidade da partilha, nossa terra chora. Bom, gente, para finalizar, como nada no capitalismo deve parecer ingênuo, sabemos que o que está em jogo é simplesmente o desejo de ampliar essa fronteira de agronegócio, da mineração, num país que virou exportador de riquezas em prol do lucro de poucos. Nesses dias de luta em Brasília, eu e Ingrid conversávamos e trocávamos o tempo todo, e nós ficamos a refletir sobre essas mais de 6.000 vidas naquele imenso vazio urbano que são as esplanadas da capital federal. Essa imagem ficou registrada em nossas memórias, sempre como impulsionar de vida e luta. E por aqui ainda continuamos a escutar ecos
das mais de 170 etnias, com suas cores, seus cantos, suas danças, suas cerimônias tradicionais, incansáveis e incomparáveis. Foram dias de muita pressão, com a mídia de massas na quase completa ignorância ao acampamento, focando nas asneiras de um despresidente pregando que a aprovação dessa PL assassina trará de volta a liberdade. Assim, segue o tabuleiro da política se mexendo, muitas vezes sem que saibamos o que está causando o movimento das peças ou os acordos de bastidores que mantêm a multidão confusa, aguardando o firmamento de seus direitos ancestrais. Como todos os povos do Brasil mesmo dizem, os governos passam e a resistência continua séculos após séculos. Ao Etecatu, Sônia Aramirim, ao Etecatu, Ingrid Sateré Maué, ao Etecatu, Eldo Xanenaua, Fernanda, José Correia, Ana Cristina, Janaína, Beatriz, Silvia, Fernanda e Fernando.